Turma, vamos começar então pela utilização segura na internet. Outros grupos fiquem atentos, outras pessoas, né, aí de cada um dos outros temas, porque pode ser que algum tema te ajude também, tá? Não pro o que, Angélica? Não podemos? Não ainda? Ou já... Não precisa necessariamente ser você, viu, Angélica? Não conseguiu ainda? Vamos ver quem conseguiu da galera de utilização segura na internet. Tô nervosa, não fica não. Vamos conversar a respeito, turma. Ó, Angélica, Gil, Maria Santos e Neiva. O que vocês encontraram? O que vocês entendem aí que são pontos importantes que a gente precisa levar em consideração na hora de falar da utilização segura na internet? Quem que quer começar dos quatro? Vamos lá. Falem pra mim. Oi, Neiva, vamos lá. Ó, eu vi um site que você passou o blog, eu encontrei aqui que os pais devem ter um controle, né, da utilização do site dos filhos, Tá. mas em questão pedagógica, em questão de sala de aula em geral, né, seria o professor ser capacitado para as novas gerações, para poder também na sala de aula não perder a oportunidade de estar indicando o site ou controlando mesmo os alunos na sala de aula. Perfeito, Neiva. Você falou dois aspectos muito importantes. Né? Primeiro, o controle sobre aquilo que os alunos acessam. Isso é uma preocupação que a gente, enquanto pedagogo, enquanto professor, precisa. Né? Então, esse controle é fundamental que a gente faça. Nós somos o adulto da relação. E a segunda questão que você traz é de auxiliar os alunos nos locais certos de pesquisa. Né? De auxiliar no sentido de quais são os sites bacanas para que eles possam encontrar o material, ou a pesquisa, ou o assunto ao qual a gente está trabalhando. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu deixei livre que vocês pesquisassem, ok? Vocês são adultos, mas eu também trouxe a vocês reportagens que eu previamente já dei os links para vocês encontrarem. Ou seja, eu já ajudei no caminho, né, para essa utilização, abre aspas, segura, dizendo a vocês, ó, nesses sites tem coisa bacana. Né? Não significando que a gente não possa pesquisar em outros, mas você já dá aos alunos, desculpa, um caminho desse acesso. Muito legal, Neiva. O que mais que vocês viram? Não sei se a Neiva ainda tem mais coisa. O Gil, Maria, Angélica. Não. Angélica, não fica nervosa, Angélica. Veja o que você... Fale o que você encontrou, não tem problema. Lembrem, turma, que utilização segura na internet, quando a gente fala disso, é garantir que os nossos alunos menores de idade, né, consigam usar. Pode falar, Maria. Eu tava com o telefone desligado, eu não tinha visto que eu tinha ligado, né? Então, eu tava vendo um site aqui que você tinha colocado do link, quase a mesma coisa que a Neiva também falou sobre o aprendizagem na prática, né? Que como os professores ensinam, né, as crianças a trabalharem, né? Aqui fala até sobre a pesquisa sobre rodas de conversa, né? Que é a Escola Municipal do Ensino Fundamental, né? Desembargador de Amorim. Aí ensina como os educadores explicam para os pais as maneiras corretas deles estar num ambiente adequado, as maneiras que eles têm que estar pesquisando. Gostou das dicas que estão lá? Gostou dessas dicas que estão lá? Gostei. Aí eu tô lendo aqui que os computadores, assim, até hoje até mostra, né, que tem até que o governo às vezes tem até um aplicativo que ajuda eles também se aperfeiçoar um pouco mais. Até lembrei da aula que você deu sobre games. Perfeito. Entendeu? Aí fala sobre tudo isso daí, pô. Então achei muito legal que através disso daí você pode ler texto, ler revista, todas essas coisas, ensinar na maneira de trabalhar, que não precisa ser só em casa com o material físico, né, pegando, né? Então você tem uma maneira também de aprender. E o legal também foi a forma das cartilhas, né, de materiais extras, né, que fala esse texto aqui. Maria, uma dica que eu daria a vocês todos é: a gente não consegue, enquanto pedagogo ou enquanto professor, garantir o uso seguro se a gente não entrar antes. Isso é muito importante. Exatamente. Né? Então a gente tem que entrar, né?
Pode falar, desculpa. Isso. Não, imagina, eu que te peço desculpa. Então, é por isso que fala, né, que o educador ele tem que sempre estar atento antes dele postar um link, principalmente para quem mexe com as crianças do infantil. Para você colocar que né, os pais estão ali, estão por dentro, estão acompanhando. E se o educador não está atento com isso e não passar um site seguro e correto, como hoje em dia a gente está usando essas ferramentas, acaba o quê? Prejudicando todos nós, né, Pro? Uhum. Maria, lembra que na outra aula, turma, não sei se vocês vão lembrar, né, antes daquela, naquela que eu estava passando mal, eu entreguei a vocês uma lista de sites, não sei se vocês lembram. Né? Antes de fazê-lo, pode parecer piegas o que eu vou dizer, mas não é. É você acessar ele antes, que foi o que eu fiz, olhar se ele realmente está atualizado como eu deveria mostrar a vocês, né? Porque às vezes a gente fala, olha que bacana esse site. Quando foi a última vez que você viu? Faz 2 anos. Né? Então você precisa, enquanto professor, eu vou usar um site bacana, eu vou usar um canal do YouTube, eu vou usar com os meus alunos uma ferramenta X, ou vou usar uma ferramenta Y. Você, professor, professora, precisa acessar isso antes. Para você garantir que este aluno vai ter uma navegação segura, né? Para você ver se o conteúdo que está lá, às vezes tem site que de um ano para o outro, ele virou um site com muita propaganda que não é voltada para criança, né? Ou é um canal do YouTube que teve um vídeo muito legal, mas tem outros 10 que são uma droga. Né? Então compete a gente, enquanto professor, antes de sugerir algum canal, antes de sugerir um site, antes de sugerir, nada impede da gente mesmo fazer uma busca na internet, jogar. Eu coloquei para vocês algumas opções, mas vocês podem conhecer outras centenas, né? E compete vocês a encontrarem isso, acessar, ter um olhar. Deixa eu pensar, meus alunos têm 8 anos de idade. Será que o que eu estou pesquisando é para essa faixa etária? Será que para eles vai dar certo esse conteúdo? É ter esse olhar pedagógico, né? Isso é utilização segura, turma. Não é deixar livre no sentido, pesquisem o que quiserem, né? O que nada impede, eu fiz isso com vocês agora. Você pode pesquisar, mas eu dei a vocês um caminho de coisas que eu sei que são seguras, que tem reportagens bacanas para a idade de vocês. Obviamente vocês são adultos, mas no sentido do conteúdo que a gente quer trabalhar. Então isso é muito importante, turma. Isso a gente não pode perder de vista. Fale, Maria. Não, é isso mesmo, Pro. Aí você falando sobre isso, até cheguei sobre as partes, né, desse texto mesmo. As partes que os pais consideram que as crianças da internet com segurança, né? Aí fala até sobre as pesquisas, né? 29% deles não tem nenhum Maria, eu usei, eu vou dar um exemplo de hoje, tá? Hoje eu dei aula para uma turma do 1º ano do Fundamental, tá? A gente está falando aí de 6 aninhos de idade. Eles estavam fazendo a gente está usando uma plataforma de robótica. Que mês nós estamos, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 3 de dezembro. Uma mãe fez a seguinte pergunta para mim: onde minha filha está acessando? Aí eu para essa mãe, eu falei: mãe, desde junho a sua filha está acessando o Studio Code. Mas eu nunca entrei para ver. Eu falei: então, mãe, mas eu dei essa orientação para vocês em maio, né? Para que em junho a gente pudesse acessar, né? Então, mesmo que mas você vai dizer isso para ela? Eu tenho que dizer, ela é a mãe, né? Ele é o pai, é fundamental, né? A gente está à distância, eu como professor, e se o professor não tivesse olhado, né? Mas eu confio no professor cegamente. Ok, né? Mas olha a puxão de orelha que eu estou dando nessa mãe. Mãe, desde maio eu dei a vocês o link, pedi que vocês acessassem para conhecer. Você chega hoje em dezembro me perguntando onde ela acessa? Foi maio, foi junho, foi julho, foi agosto, foi setembro, foi outubro, foi novembro, foi dezembro. Você vem agora se preocupar com onde ela está acessando? Turma, é assim, tudo bem, nós somos professores, mas também compete a gente olhar se aquele conteúdo para um menor de idade, para uma criança de 6 anos, ele é um conteúdo, né? E ninguém é dono da verdade. Né? Se algum pai ou mãe virasse para mim e falasse assim: professor, por que você escolheu esse conteúdo para minha filha? E eu explicaria claramente para ela. Agora, chegar em dezembro e ela perguntar para mim qual é o site que a filha dela tem que acessar, me assusta. Me assusta porque essa mãe não acompanha, por exemplo, neste exemplo que eu estou dando, o uso seguro do filho dela ou da filha dela. Né? Porque a filha está acessando, né? Porque está lá mexendo sem a mãe ver. Gente, tem 6 anos de idade.
né? A gente precisa se preocupar não só como pai e mãe, mas como professor, né? Onde que ela está acessando, o que que ela está vendo. Uma dica que eu daria para vocês, nesse formato à distância, o que que eu peço para os meus alunos com frequência, né? Os pequenininhos principalmente. Mostra para mim o que vocês estão fazendo, compartilha a tela para mim. Por quê? Porque quando ele compartilha a tela, eu estou vendo se ele está acessando aquilo que eu preciso que ele acesse. Ou quais são as janelas que estão abertas. Enquanto professor, eu estou preocupado com isso, né? Se ele realmente está entrando no site que eu quero, ou se ele está vendo outros sites que não deveria, né? Eu não estou do lado desse aluno num laboratório, mas no laboratório eu olharia, né? Então, à distância, o que eu estou tomando como cuidado? Compartilha comigo. Eu quero ver uma vez de cada um na aula para mostrar para mim o que vocês estão fazendo, né? Então, cada um dos alunos, aos pouquinhos, você vai fazendo com que eles compartilhem. Então, eles sabem que cedo ou tarde, eu posso pedir para ver o que eles estão fazendo, né? Ou seja, de novo, eu estou fiscalizando isso, né? Mas não uma fiscalização no sentido de dar a bronca ao aluno, mas fiscalização no sentido de segurança, né? E se esse aluno estivesse fazendo uma pesquisa de um assunto que não deveria, ou de uma pornografia, ou de um site que não deveria, e a mãe e o pai não estão olhando, né? A responsabilidade é minha, né? Olha como isso é complexo, olha como isso é complicado, tá? Eu não quero me estender muito, turma, mas são coisas para a gente ficar atento. E Maria, Neiva, muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigadão, viu? Obrigado você. Tá, tchau. Mais alguma coisa, Gil ou Angélica? Senão eu vou pro próximo. Professor, eu não sou desse tema, mas eu queria colocar uma coisinha. Vai lá, Ana. Eu acho importante também, porque assim, hoje a gente fala muito de metodologias ativas. Uhum. Então, muitas vezes, o aluno tem curiosidade de conhecer outros sites. Então, também seria bom, enquanto professor, nesse tema, a gente tentar pegar uma aula para ensinar ele a ver o que é ruim, o que é bom, o que é frágil, o que não é. Ana, é o que a Maria trouxe agora, em um dos itens, ela e a Neiva, né, de que compete ao professor esse treinamento e esse ensinar o aluno como pesquisar. Isso é o uso seguro. É exatamente o que você está trazendo. É fantástico a gente se preocupar com isso. Né? Como é que a gente vai ensinar esse aluno, né, onde ele pesquisa, de que jeito ele pesquisa, né? O que ele joga na internet para pesquisar, né? Eu uso um D, eu coloco entre aspas, como é que eu faço essa busca na internet? Ana, perfeito esse lembrete, perfeito, absolutamente é fundamental que a gente, enquanto professor, e Ana, um jeito legal é a gente também fazer a busca, né? Antes de dar aula, fazer a busca, né? Joga lá na internet, o que vai aparecer? Né? Se eu jogar lá, sei lá, eu quero trabalhar com meus alunos, não sei, insetos. Aí eu vou lá e jogo insetos, o que aparece? Né? Será que é legal fazer a busca desse jeito? Ou já dá uma filtrada e ver um jeito bacana de pesquisar insetos, né? Insetos invertebrados, ou insetos, sabe? É tentar ajudar essas crianças a como que a gente faz a busca. Vamos pensar junto? Né? Esta preocupação... Sim, porque os temas são bem amplos, né, professor? Exato. Né? Só um tema vai lá e a criança fica se matando para pesquisar. Exato. E às vezes, Ana, nessa busca, ela cai em lugar que não devia. Entende? E como é que você vai garantir isso? Contando que criança é curiosa, né? Sim, fato. Né? E a gente, né, compete a gente ajudar. Né? Perfeito, gente. Excelente. Vamos pro 2? Podemos ir para redes sociais? O que vocês acham? Ana, Iago, Maiara, Noeli, o que vocês encontraram? Eu vou, prof. Então vamos lá. Pode? Pode, lógico. E aí a gente vai... Então, professor, sobre as redes sociais, é algo inovador, que antigamente isso não tinha na educação. Porém, assim, existem vários benefícios, né, que as crianças trabalham em grupo, entre a coisa do projeto, metodologias ativas e tal. Porém, muitos professores não aceitam trabalhar, e às vezes os pais também não aceitam trabalhar, principalmente com redes sociais, porque existe um certo preconceito, e também eles acham que, tipo, se estiver na rede social, eu não vou ter controle do que meu filho também está vendo. Porém, tem como ter controle, e também a gente tem que tirar essa imagem de que rede social só serve para socializar, tipo, só WhatsApp é só para isso, Instagram é só para isso. Não, tem como a gente usar redes sociais, tipo Instagram, WhatsApp, para fazer algo legal, para fazer algo educacional, para a gente montar um canal no YouTube. O YouTube não é só rede social de vídeo, que a gente vai lá para se distrair, não, a gente pode montar um canal legal. No Instagram a gente pode montar uma página legal, num blog.
no WhatsApp também dá para fazer um grupo de estudo, tal, bem legal, que isso é bem difícil de aceitar, é bem difícil de ser aceito pelos pais. Alguns aceitam, porém muitos não, falam que isso aí não é aprendizagem e tal, e também falta um pouco de olhar pedagógico e de capacidade também dos professores se inteirar nessa tecnologia e olhar, ter um olhar amplo, porque muitos só ficam naquela visão reta. Não, tecnologia é só para isso, rede social é só para isso, não serve para mais nada. Não, somos professores, temos que inovar para ajudar essas crianças também se inspirar e inovar cada vez mais. Ana, coisas muito importantes que você trouxe, tá? Fato que enquanto professores a gente precisa se inteirar, e aí uma pergunta também muito importante para a gente. Quem é que vai alimentar esta rede social? Né? Isso também é muito importante. Por quê? Existem redes sociais que, por segurança dessas redes sociais, há um limitador de idade, 14 anos, 16 anos, né? Para que esse menor de 6, 7, 8 anos não tenha esse acesso ou não faça essa alimentação. Eu sei que tem crianças de 6 anos, por exemplo, que tem Facebook ou Instagram e pai e mãe não tá nem aí, ok? Eu entendo isso, mas se a gente... Errado, né? Eu acho que a gente precisa se preocupar porque também existe um mundo, né, de pedofilia, de crime atrelado a essas redes sociais. Então, acho que as redes sociais têm um potencial muito grande, tá? Mas existem redes sociais, turma, que se a gente fizer uma pesquisa, elas são redes sociais focadas para determinadas idades. Por exemplo, não sei se vocês conhecem uma da Disney chamada Penguin. Ela é uma rede social para crianças de até 10 anos de idade, né? Maiores de 10 anos não podem participar. Por quê? Você cria lá o seu avatar, que é um pinguim, né? Literalmente um pinguim. Você coloca gorro nele, você muda a cor dele. E as crianças interagem produzindo um conteúdo e publicam ali, né? Chama Clube Penguin. Depois joguem na internet. E ali as crianças podem jogar um conteúdo. Então, por exemplo, o Penguin, né? Eles não falam pinguim, por isso Clube Penguin. O Penguin hoje vai discutir biologia. Então, a criança pode criar um mundo todo de ciências, a vegetação, onde o Penguin vai visitar e ela coloca conteúdos importantes, né? Que top. Então, são redes sociais focadas para essa brincadeira com as crianças num formato lúdico, e ela pode conversar com outro penguin. E o que ela entende? Que o outro penguin é o meu colega, né? Quem é esse colega? Tá lá a fotinho dele, né? Então, primeiro, tem que ser menor de idade. Segundo, tem que ter sempre um e-mail de um maior de idade, de um responsável atrelado a este menor, né? Agora, outras redes sociais são muito possíveis de trabalhar. Canais de vídeo, né? Facebook tem canais, tem grupos fechados, onde você permite ou não o acesso de outras pessoas, então só os seus alunos vão poder acessar. Instagram, você tem páginas fechadas, onde você pode permitir que só siga a página quem é pai de aluno ou aluno. Então existem N maneiras de trabalhar isso, né? Eu não aconselharia Twitter, tá, gente? Twitter não é uma rede social bacana para criança, não sei se vocês sabem disso. Porque o Twitter não tem... Também não gosto. Não, mas é que o Twitter, Ana, ele não tem bloqueadores. O Twitter, ele é liberado, inclusive, pornografia. É muito fácil você digitar algo no Twitter e encontrar uma página pornográfica, né? Então, eu não aconselharia para criança. Mas outras páginas, dependendo de quem é o mediador, de quem é a pessoa que publica, isso a gente precisa se preocupar. É só o professor que vai publicar, para os pais poderem acompanhar. Perfeito, né? Nesse Clube Penguin, ou em outros, tá, gente? Tem o do Seninha também, que eu lembro de cabeça. Existem outras redes sociais que são redes para criança, focada para isso. Então, essas preocupações a gente tem que ter. É possível fazer trabalhos muito bacanas, mas também tem que se ter uma preocupação de quem acessa, quem vai alimentar essa rede social, quem vai ver essa rede social, né? Se os pais, e aí eu não quero cair no grupo, mas assim... se houve uma autorização por parte dos pais para que isso fosse feito, já a gente vai chegar ao quarto grupo, tá? Mas, Ana, muito bem colocado, tá? Eu não sei se o Iago, a Maiara, a Noeli querem falar mais alguma coisa, ou a própria Ana. Sim, professor, igual você falou, existem várias redes, não só redes sociais que a gente conhece de adulto, existem redes de crianças mesmo.
e vai do professor mediar. Pode fazer uma página da sala, bloqueando a entrada de outras pessoas. Então tem forma da gente proteger nossos alunos e se infiltrar assim na tecnologia, mostrar para eles. Inclusive, não é só bloquear e tá bloqueado e acabou. Não, ó, ensinar para os nossos alunos, isso aqui foi bloqueado, porque no mundo tem pessoas ruins, que vai acontecer isso e tal, para a criança também entender. E discutir com ela, né? E conversar, né? Assuntos que de repente, você já ouviu? Lembra de tal coisa? Lembra que aconteceu com tal assunto? Né? São situações que as crianças ouvem, né? Às vezes ouve um pai falando, ouve no noticiário, ouve alguém que comentou, ouve um colega que falou. Então sim, discute, por que não, né? O que mais, gente, de redes sociais? Senão a gente vai pro próximo, pra ética virtual. Não? Iago, Maiara, Noeli, querem comentar alguma coisa? A Ana falou tudo. Suas palavras bem colocadas. Quem que estava falando? Não, a Noeli. Pode falar, Noeli. É que as perguntas, eu vejo pela minha sobrinha, ela tem 4 anos e ela já consegue mexer. Se eu não ficar de olho no que ela está mexendo, no que ela está assistindo, e assim, a criança, ela, para eles é uma perfeccionista, está custando tudo, encontrando tudo. Enquanto eu estou aqui em casa, eu fico vendo tudo que ela vê. Eu bloqueio os aplicativos, o YouTube dela infantil, tudo dela aqui. Mas em outros lugares, na casa da mãe dela, já não é assim, entendeu? E aí, os professores, eles devem, eu sei que realmente a internet, em tudo, né? As redes sociais cada vez está mudando, mas acho que a essência continua a mesma, né? E os professores devem ser, não sei se é atualizados, mas devem acompanhar para saber o modo como se proteger e como orientar as crianças, né? Noeli, sabe um jeito bacana, não te cortando agora, mas só para você, uma dica para vocês. Sabe um jeito muito bacana quando a gente quer trabalhar com tecnologia? É perguntar para as crianças. Todo início de semestre, o que eu pergunto para os meus alunos? O que você mais gosta de mexer na internet? O que você mais gosta de jogar? Onde você gosta de mexer? Quando você pergunta isso, vem deles uma enxurrada de coisas. Eu gosto de Fortnite. Eu gosto de Dragon City. Eu gosto... Eles te falam que eles gostam, né? Pra que isso, Noeli e turma? Pra eu pesquisar. Para eu entrar na internet e pesquisar cada um desses jogos que eles falaram. Free Fire, alguém aqui já mexeu no Free Fire? Né? Alguém já conhece Fortnite? Alguém já mexeu em Dragon City? Alguém já mexeu em Dragon Mania? Né? Tô falando tudo de crianças de 6, 7, 8, Minecraft, ó, Joyce colocando ali. Né? Crianças que mexem nesses jogos, né? Acessam, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas Dragon City é uma rede social de dragões. As crianças criam os seus dragões numa espécie de fazenda e elas podem conversar entre si. Só que tem adultos também, né? E a gente tem que ficar ligado com isso, né? Dragon Mania é a mesma coisa, só que para crianças menores ainda, né? Fortnite, Free Fire são jogos que de certa maneira também é uma rede. Eles podem jogar com colegas dele, ele na casa dele e o colega na casa dele, né? Minecraft é a mesma coisa, eles criam um mundo. Como é que você descobre tudo isso? Jogando na internet, fazendo um cadastro gratuito, entrando lá para ver como o jogo funciona, né? Pode parecer bobo, né? Olha lá a Natália colocando, eu já joguei Dragon City, mas é isso mesmo, para você conhecer, né? Falar, que bobeira. Não é bobeira, turma, é enquanto professor, né? Enquanto pedagogo, entrar neste mundo deles, né, que eles pesquisaram, que eles jogaram, ele falando, 4 anos, 5 anos de idade, ela mexe, ela faz, ela busca, ela coloca na internet. Então a gente precisa entrar também nesse mundo, enquanto adulto, conhecer, mexer, para poder opinar, para poder falar, isso é uma droga, não, isso é muito bacana para isso, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês do Dragon City, o ano passado, eu fiz um trabalho com uma criançadinha, com uma galera, porque cada dragão tem um elemento, né? Eu não sei como é que tá o jogo agora, mas cada dragão tinha um elemento, então eles trouxeram para mim os elementos, onde eles encontram na natureza, uma mega discussão sobre ciências, e a professora de ciências amou, né? Ela falou, nossa, quanta coisa você trouxe, eles foram lá, pesquisaram de onde veio, como funciona, que papapá. Por quê? Tá no jogo, né? O jogo trouxe isso, mas trouxe de um jeito lúdico, então foi bacana, né? Agora, olha lá, a Natália tá colocando lá Among Us também. Gente, tem um monte. Se a gente ficar aqui falando, é uma lista,
né? Tem uma lista de possibilidades. Noeli, adorei. Pode falar. Desculpa, Noeli. A Ana comentou sobre ter que explicar o porquê, né? Que as crianças não podem entrar em tal site. Porque assim, se você não explica, como criança é curiosa, ela vai entrar ali para ela fuçar, para ela ver o que tem de errado. Você tem que explicar para ela o porquê que ela não pode entrar. E falando nesses sites que o senhor comentou agora também, eu lembrei de que um tempo atrás apareceu um tal Momô, que era do YouTube, não sei se você chegou a ver, que os pais não conheciam, só chegaram a conhecer depois que fizeram até reportagem na TV falando sobre o Momô, que o Momô tinha criança que tinha até se suicidado, tanto ele quanto aquele Baleia Azul também. Que todo mundo estava falando do Baleia Azul, e nesse Baleia Azul tinha vários desafios e que era forçada a criança a fazer, porque se você não fizesse, você não pegava, acho que uma medalhinha, um negócio Nayara, do tipo. Você entende a importância de você, como adulta, acessar isso, né, antes de que a criança o faça? Percebe o quanto é importante isso? Né, então, só que assim, a maioria das vezes, as crianças acham primeiro do que os adultos. Percebe, você Nayara? vê depois que a criança já está usando. Percebe o porquê que eu pergunto sempre para a minha turma? E aí é uma dica que eu estou dando como professor, tá, Nayara? O que eles mais mexem, onde eles gostam, que canais. Vira e mexe, Nayara. Eu vou mostrar para vocês aqui o que não é mentira, ó. Quer ver? Vira e mexe, eu dou aula com um bloquinho na minha mão, ó. Para que isso? Exatamente para eu anotar coisas que eu não conheço, né? E a gente precisa estar antenado, não tem jeito. Eles são 30, a gente é 1, né? A gente precisa acompanhar o que eles estão fazendo. Isso é fato, não tem jeito, né? Isso que você está colocando, essa angústia que às vezes nos aparece, assim, é importante a gente perguntar: o que vocês mais gostam de mexer na internet? Qual o jogo que vocês mais gostam de jogar? Qual o canal de vídeo? Quem que é o blogueiro que vocês mais gostam? Quem que é o youtuber que vocês mais gostam? Eles vão te falar, né? Porque eles assistem, porque eles olham, porque eles curtem. E às vezes é gente que a gente não conhece. Aí sim. E agora, a maioria das crianças é tudo Lucas Neto. Lucas Neto, ponto. Né? Alguém aqui já parou? Então, e alguém já assistiu Lucas Neto aqui? Né? Eu já assisti os filmes. Olha lá, percebe? Eu tenho um irmão de 3 anos que tudo dele é Lucas Neto. É acampamento, não sei do que, do Lucas Neto, é férias do Lucas Neto. Mas você entende, Nayara, que assim, às vezes tem pais e mães que nunca assistiram, né? Ele tem vídeos legais, tem coisas bacanas, tem coisa que eu sou meio criterioso com algumas, mas assim, a gente também pode selecionar um vídeo que seja bacana ou não, para usar na nossa aula, né? Porque eles gostam, né? Porque eles assistem, porque de repente esse vídeo pode ajudar. Mas propor para a criança, vocês já viram esse também? E coloca um outro vídeo junto, por que não? Né? Mas se a gente não vai conseguir fazer isso, se a gente também não entrar nesse mundo deles, né? Se a gente também não assistir, se a gente também não pesquisar, se a gente também não encontrar essas coisas na internet, né? Natália, ó, o que você trouxe, Nayara, desculpa, o que você trouxe eu acho que é fantástico. A gente tem que acessar, não tem jeito, né? É assim, propor acessar a internet, propor qualquer que seja a ferramenta tecnológica, a gente precisa ver antes. Não dá para estralar o dedo no susto e colocar, tá? Tem canais no YouTube também que as crianças geralmente quando são pequenininhas, bebezinhos, você ainda dá um desconto, assim, porque eles gostam muito, que é Galinha Pintadinha, Peppa Pig, aquela marcha que é terrível, que todas as crianças gostam dela também. Só que aí depois que eu comecei a trabalhar na escola, a gente deixou um pouco eles de lado e focou mais naquele palavra cantada, que eles trabalham bastante coisa sobre criança, e o Mundo Pita, que tem umas músicas meio bestinhas assim, mas tem outras que dá pra você trabalhar bastante elas. Você entende, Nayara, a importância da Nayara e de nós todos assistirmos os vídeos que as crianças vão ver? A gente é o adulto, né? É importante, não tem jeito, né? A gente precisa acessar aquilo e ver se faz parte do contexto daquilo que a gente quer trabalhar, a idade, enfim, né? Nós somos os pedagogos da história. Não dá simplesmente para falar, deixa aí passando o que estiver passando no YouTube. Não é assim que funciona, né? Isso é muito importante, tá, turma? Fantástico, posição de vocês fantástica em relação a isso.
Eu acho que a gente entrou em outros temas aqui, mas não é um problema, tá, gente? Pra mim tá tudo certo. Sim, prof, porque eu também, igual a Nayara falou, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque igual, não que a gente vai tirar totalmente o costume de festa e tal, porém, quando eu tava presencial na escola, eu deixava, porque muitas vezes eles pedem mesmo, então eu pegava algumas músicas que eu considerava um pouquinho mais leves, mais legais assim, e colocava. Porém, eu também tentava mudar para eles conhecerem várias outras coisas e eles acabavam gostando. Tentava pôr um filme, algo do tipo, mas isso eu já tinha visto antes para ver o tipo de linguajar, palavras, tal, tudo isso. E também é bom, igual a Nayara falou, as crianças são muito rápidas. Então, tipo, muitas vezes eles vão ver antes da gente. Então, isso caberia aos pais se atentar e olhar o histórico do computador para ver quais sites essas crianças ficam o dia todo. Iana, dar esta dica aos pais. Isso também é importante, né? Sim, o mesmo exemplo que eu dei hoje para vocês agora, que eu falei isso para uma mãe, né? Em reuniões, ter momentos com os pais. Pais, olhem o histórico. Pais, olhem ali o que teu filho está acessando, né? Como é que você olha? Deixa eu mostrar para vocês, pai. Isso é fundamental, né? Isso que vocês estão colocando assim. Tem pai que talvez não saiba, mas alertar o pai, alertar a mãe a respeito disso é fundamental, tá, gente? Turma, vamos pro... Sim, a gente pode até fazer um vídeo, né, professor? Para mostrar para os pais que não sabem como pesquisa, para eles entenderem e começar a pesquisar. Perfeito, perfeito. Turma, ética virtual, vamos lá, Bruna, Joyce, Micaela, Silas, o que vocês querem comentar? Eu? Posso falar? Lógico, deve. Na verdade, nós entramos em ética aí várias vezes. Sim, concordo com você. Olha lá, o primeiro ponto, né, que eu observei, primeiro falando de ética, quando a gente, né, menciona ética, independente de ser virtual ou não, estamos falando aí de ações honestas, justas, né, cabe aí a índole das pessoas de uma maneira respeitosa, né, em qualquer ambiente social. Então, quando falamos em ética virtual, estamos falando dessa nossa conduta nas redes, né, seja em redes sociais ou até mesmo em aulas remotas, podemos, né, dizer assim, em trabalhos. Então, na questão de educação infantil, né, eu vou falar do plágio, que foi um ponto que eu achei muito importante sobre a ética virtual, né, você roubar aí ideia de outras pessoas, não desenvolver ali de forma justa o seu raciocínio, simplesmente copiar e colar, isso já é algo... eu achei grave, né, importante aí para falar da ética, mas aí falando de educação infantil, né, que esse estava sendo praticamente o assunto, porque voltado a crianças, eu entendi assim, que a contribuição do professor para a educação infantil, eu não posso falar de plágio, né, porque seria assim, estranho esse contexto para eles, mas eu posso falar de ações, né, por exemplo, eles trazerem aí um conteúdo para a sala de aula e aí orientarmos de forma, na linguagem deles, para eles entenderem se aquela informação é verdadeira ou não. Então, 2 pontos que eu achei importante da ética: o plágio e as fake news, né? Então, primeiro, não propagar aí informações falsas. Antes de compartilhar qualquer informação, pesquisar, né? Aí entrou nos outros assuntos, de sempre buscar aí as informações verídicas antes de serem repassadas tanto em grupos de Facebook, de WhatsApp, até mesmo no grupo de faculdade, você pode ali, em um momento de um clique, compartilhar, sair divulgando informações que são falsas. Isso é uma questão antiética, né? Saber respeitar a opinião das pessoas. Quando você ler aí algum comentário, não sair falando, tem muitas pessoas que entram em canais de professores e comentam em vídeos de forma indelicada, então não ter aí esse tipo de atitude. E que mais que eu tinha visto? Joyce, só para a gente não perder essa sua fala, o que eu acho que é muito importante quando a gente fala do plágio ou da fake news, você falou da pesquisa, né? É trabalhar com esta criança a seguinte pergunta: onde você encontrou? De onde você tirou? Né? De onde veio essa informação? De um jeito bonito, abre aspas, né? De um jeito não tão rebuscado, né? Sem falar do plágio. Eu já estou tratando com essas crianças
esse espírito do onde ela encontrou, né? Porque assim, onde eu encontrei? Ah, no site da Joyce. Onde eu encontrei? Ah, do fulano de tal, no site tal, no jogo tal. Ok, isso não é um problema, né? Porque parece que quando a gente traz de onde eu tirei, eu estou cometendo um erro. Pelo contrário, quando eu trago, olha, turma, encontrei isso no site do MEC. Não foi o Eduardo que falou, né? Tá lá no site do MEC. Eu estou compartilhando com vocês uma informação que eu já entrei, que eu já vi que ela é verídica, que ela está no site oficial e estou trazendo para vocês. Olha como é muito melhor do que falar, ai, de onde você tá? Não sei. Ai, não pesquisei, né? Então isso, quando a gente começa a incutir isso nas crianças, ter este comportamento ético é muito bacana, porque aí desde pequenininho, né, eles vão começar a criar o hábito. De onde veio esse vídeo? Né? Por exemplo, eu fiz um trabalho, um blog com uma turma esse semestre, que era sobre, era uma questão de ciências, e eu pedi que eles encontrassem vídeos na internet com experiências. Aí uma menina trouxe para mim, eu trouxe esse vídeo. Eu já sabia de onde era, mas eu estava trabalhando com eles exatamente de onde veio. Eu queria que eles dissessem qual canal, né? Aí ela, o canal que minha mãe achou. Tá, mas que canal foi esse na internet? Se eu falar pra você, não fui eu que achei. Eu falei, não, olha como eu mudei com ela, né? Não, pelo contrário, né? Foi você que achou junto com a sua mãe, eu só quero saber qual é para eu ver os outros vídeos dessa pessoa. E dar para esta criança a segurança de que isso não é uma mentira. Eu não posso esconder de onde eu tirei, né? Porque senão ela vai crescer uma criança, né, um adulto que não vai querer contar no trabalho da faculdade dela onde ela pesquisou. Pelo contrário, você tem que dizer onde pesquisou, né? Você tem que dizer de onde você tirou. Né, perfeito, você tem que dizer. Eu não posso simplesmente abrir um trabalho e falar, olha, fui eu que escrevi tudo e não pesquisei em lugar nenhum. Mentira, você pesquisou, você olhou site, você olhou livro, você olhou PDF, você buscou num monte de lugar. Tudo bem, você escreveu com as suas palavras, fez um resumo daquilo que você encontrou e colocou as suas opiniões. Ok, mas você bebeu em algum lugar, né? Você tem uma fonte de pesquisa. E a criança precisa aprender isso desde pequenininho. Exatamente para isso, Joyce, que você está falando, né? Para a gente ter este comportamento seguro, né? Atrelado tanto a fake news, que fantástica a sua colocação, como também ao plágio, né? Vai ser difícil talvez a criança nesse momento, dependendo da idade dela, entender o que é plágio, mas aos pouquinhos ela vai entendendo, né? O que determinada pessoa escreveu, né? Eu não posso copiar e colar, eu tenho que dizer de onde veio, né? Porque isso é crime. O que é crime? Ué, ela não escreveu? Ela não é a dona daquilo que ela escreveu? Eu preciso então copiar e dizer, olha, eu tirei deste site, essa pessoa que falou isso, não foi o Eduardo, né? Isso não é um problema, pelo contrário. Então, colocação fantástico. Desculpa, professor, pode finalizar. Não, era isso, pode falar. Não sei se está correto o meu raciocínio, mas acredito que também em sala de aula e contando com os alunos de 4, 5 anos, que, como foi falado, a questão do plágio, né, fica um pouco difícil de lidar com eles, mas eu acredito que pode ser trabalhado assim, ensiná-los, orientá-los a formar opiniões, para que eles não se espelhem sempre no amigo, sempre na resposta do amigo, porque eu acho que cria aí uma cultura de cópia, né, e futuramente um plágio. Perfeito. Então, acredito que esse pilar de desenvolvimento seria super importante nessa questão da Joyce, ética virtual. Excelente. Posição fantástica. Um exemplo prático, Joyce, seria, eles fizeram a pesquisa, trouxeram o fulano de tal, legal. O que vocês acharam sobre isso? Né? Diga para mim o que vocês acharam. Se posicionem, né? Gostaram, não gostaram? O que vocês mais gostaram? O que não gostaram? Por quê? Né? Essas perguntas, de um jeito não tão rebuscado, a gente está trabalhando a crítica, né? A gente está trabalhando a análise. Eles estão aprendendo a avaliar a opinião daquela pessoa que eles trouxeram. Fantástico, Joyce, exatamente isso. Comportamento, né? Quando a gente fala de ética virtual, esse comportamento eticamente, né? Esse comportamento ético e virtual adequado. Tá perfeito. Mais alguém, gente? Joyce, mais alguma? Eu, professor. Não, tá bom, professor. Obrigada. Fale, Bruna. Como a Joyce já colocou, a ética virtual, ela não é exigida por lei no momento,
mas ela é um conjunto de normas e de políticas de regulamentação, de privacidade, de segurança, que elas orientam o comportamento do usuário, a gente falando isso numa ética virtual, mas é basicamente uma ética que a gente tem no convívio da sociedade para a gente viver como cidadãos de bem, né? É uma ética de respeito, igualdade, valores e direitos. Tinha uma coisa pra falar? Estou organizando meus pensamentos. Tem problema. Tanta coisa que eu abri aqui, que eu manipulei. O objetivo da ética, ela é o plano de desenvolvimento dos alunos, que eu fui pesquisar mais voltados para o aluno. É um tema muito novo, tanto a ética virtual quanto a ética virtual dentro da escola, como tratar essa ética dentro da escola. Então, é o desenvolvimento pleno do aluno, onde o aluno vai exercer a cidadania, a diversidade, e Bruna, construir os princípios de... Bruna, pode ser algo montado com eles. Isso é muito legal, isso é muito bacana de fazer. Né? São os, abre aspas, combinados, mas os combinados do uso da internet. Né? É muito legal fazer isso. Pode falar. Aí, dando uma geralzão assim, ele é ensinar o pluralismo para as crianças, as ideias, a aceitação, o comprometimento, a sustentabilidade. Então, ele abre um leque de diversidade de assuntos que a gente pode tratar. Como eu já falei, ele não é algo exigido por lei, mas sim quando a gente entra em algum aplicativo e a gente fala assim, você concorda com a política do aplicativo? Você só clica no xizinho sem ler? Sim. É o que você está concordando com a ética daquele aplicativo. Exato. Você está cedendo os seus dados e não necessariamente por você não ter lido, você está concedendo os seus dados para que você não sabe para que vai ser usado. Então é sempre bom ler essa política do aplicativo, seja ele qual for, porque você vai estar cedendo sua identidade, seus dados, enfim. E Bruna, assim, uma coisa importante, né? Primeiro, quem precisa fazer a leitura disso, com certeza, são sempre os adultos que vão trabalhar com determinadas coisas, né? E a segunda, esses combinados, né, vai um pouquinho com aquilo que vocês já disseram, que vocês já trouxeram aí quando a gente estava tratando os outros temas, né? De discutir com as crianças determinados problemas, né? Então você traz o problema, né, para essa criançada, falamos lá em rede social, enfim, e o que a gente pode ter então de comportamento adequado para a gente não ter esse problema? E deixar eles tratarem o assunto também. Né? Um combinado, quando a gente faz um combinado, a gente usa muito esse termo na pedagogia, ele não é fixo. De repente, no meio do caminho lá, passou 2, 3 semanas, eles querem inserir um novo combinado, porque aquele outro lá não deu certo. E tá tudo ótimo, vamos discutir sobre isso. Né? Quanto mais a gente discute e abre o assunto com a molecadinha, mais gostoso fica. Né? Até jeito, para vocês terem ideia, e aí até de experiência, até jeito de escrever é muito bacana. Eu tive uma turma que discutiu, a gente colocou lá formas, né, no começo do ano, isso foi no ano passado, e aí chegou no meio do ano, uma menina falou assim, professor, eu não estou entendendo por que está todo mundo falando alto no blog. Aí eu, como assim? Não, porque está todo mundo escrevendo com letra maiúscula, e parece que está todo mundo gritando. E realmente, se você for fazer uma pesquisa na internet, num chat, se você quer gritar, você coloca tudo maiúsculo, né? Se você quer falar mais alto, você põe tudo maiúsculo. Não sei se vocês sabem disso. Qual foi o nosso combinado? A partir daquele momento, ninguém mais podia escrever tudo maiúsculo. Tinha que escrever maiúsculo e minúsculo. Começar a frase com maiúsculo e minúsculo para não parecer que estava gritando. É uma coisa boba, mas olha um comportamento que mudou, né? Um comportamento virtual que mudou porque a molecadinha estava escrevendo tudo maiúsculo. Só que isso incomodou uma das alunas, né? Porque ela achou que estava todo mundo gritando. Olha que bacana, né? E aí, gente, é isso que a gente precisa também trazer para eles, né? A gente discutiu e a sala combinou. Não, então a partir de agora... Estou dando um exemplo, tá, Bruna? Um exemplo simples de um combinado, né? Que é uma ética entre eles e que ficou muito bacana, né? E assim, outras tantas que vão surgir no meio do caminho, outras mais rigorosas no sentido de segurança, outras menos, mas que é muito bacana trazer, Bruno. Excelente colocação, obrigado. O que mais? Sobre isso, continuando um pouquinho, sobre isso eu pesquisei um site, é o G1, ele fala sobre um projeto de uma escola que estava abordando sobre a ética virtual com os alunos
E começou através dos combinados, né? Se iniciou com combinados de amizade, no núcleo da sala em si, e depois passou para o convívio na escola em geral. Então, salas entre salas, depois o uso do celular com a ética. Então, foi introduzida aos poucos a ética virtual através desses combinados, né, entre sala, na vivência momentânea ali no físico, e passou a se tratar de uma ética virtual mostrando o que deve e o que não deve fazer, qual é o seu direito e qual é o dever. E aí, uma outra coisa que eu queria colocar, que é referente às outras pautas que foram citadas, os outros apontamentos, é que o professor ele não tem só o papel educacional, ele tem o seu papel social, que é esse de resguardar os nossos. Quem são os nossos? No momento são as crianças, são o público que a gente tem mais contato, mais convívio e está direcionando para um futuro, para ser um cidadão de bem. E tem o papel cultural, que é o papel estrutural de você proporcionar coisas novas, proporcionar conhecimentos novos, mas também estar adquirindo ao decorrer do tempo. Então, eu acho que coube bastante essa frase no trabalho, porque a gente falou sobre o professor estar resguardando o aluno, fazendo uma prévia pesquisa, introduzindo no assunto que a criança está interessada, fazendo questionamentos e sempre circulando ao redor do aluno, mas ao mesmo tempo estando no centro da atividade em si, da pesquisa. E como você já citou, professor, os professores pedagogos ou os mestres, todos aqueles que estão na frente como um ensinador, seja lá da onde seja, tipo, se é de uma instituição, ou se é de uma ONG, ou se é de um coletivo, a gente deve ser sempre pesquisadores e sempre estar disposto a ir atrás e se alimentar de diversos assuntos, de qualquer área, porque foi falado já que atualmente as crianças estão bem mais avançadas, estão às vezes sabendo de assuntos antes dos adultos, mas a gente está ali circulando ao redor dela, pescando algumas informações, nos introduzindo no assunto, a gente acaba estando no meio delas e ao mesmo tempo dando espaço para a pesquisa dela. Então, e Bruna, e de um jeito muito tranquilo, viu, Bruna? De um jeito muito tranquilo, né? Assim, sentado lá da criança, fala, deixa eu ver o que você está mexendo, que bacana. Acabou. A criança ali inocentemente vai te dizer tudo que ela está mexendo, em tudo que ela está acessando, onde ela está mexendo, né? E se empolga um pouco com ela e tira dela ali tudo que ela está mexendo. Isso é muito importante, turma, muito. Mostrar um interesse. Sim, principalmente com os pequenininhos, assim, Quando você mostra, nossa, o que você está mexendo? Deixa eu ver. Mostra, ensina para mim como é que joga. Pronto. Né? Primeiro ele já se sente importante, você já começa a entrar no mundo dele. E lógico, compete vocês depois, né, professores, assim, fazer uma busca sobre isso. Deixa eu ver que jogo é esse agora. Né? A primeira vez que eu ouvi falar do Fortnite, né, que eu não sei se vocês sabem, mas o Alok, né, o DJ Alok, ele tem aí até um apoio muito grande com isso. Na hora eu fiquei muito preocupado. Né? Eu falei, deixa eu ver que birosca é essa. É um jogo que tem coisas que me incomodam em determinada idade, né? Tem coisas bacanas que dá para aproveitar, mas, enfim, são coisas que a gente precisa pesquisar para conhecer. Né? Para eu me posicionar, para eu enquanto professor, né, isso que a Bruna está falando, assim, eu não consigo me posicionar sobre algo se eu não conheço. Né? Ah, mas eu não acho isso legal. Você já entrou para ver? Nunca. Então, pare e olha. Você pode não gostar, ok? Né? Você pode ter uma visão pedagógica e falar, olha, isso aqui não é bacana, eu não vou usar com os meus alunos. Ou, pelo contrário, gostei muito desse jogo, eu consigo usar isso com as minhas crianças. Então, depende muito. Pode falar, Jorge. Só uma observação, né? Você estava falando da questão das crianças se sentirem aí protagonistas da situação. Nesse período de pandemia, eu acho que foi, não sei, de uma forma global, foi possível ver, assim, o despreparo dos pais. E o papel fundamental do professor em questão de orientação. Porque os pais, eles estão tão focados ali, cada um no seu trabalho, na sua rotina, que essas crianças estão ali, jogadas de lado. E são crianças que estudam em escolas tops no mercado, Concordo, pessoas que têm situação financeira ok.
e eles não participam da vida deles, eles não sabem o que são esses jogos. Então ficou muito para o professor, eu falo da educação infantil porque é o que eu tenho de vivência, orientar os pais, pesquisar, informar. Joyce, eu fiz este ano, sem brincadeira, eu trabalho em 2 colégios, tá? Eu fiz este ano 4 reuniões em cada colégio para falar com os pais. Porque eu sou da área de tecnologia, porque eu assumi essas disciplinas com as crianças e a direção e coordenação me pediu 4 momentos. Eu estou falando de março até novembro, né? Então, Meu Deus, você tá vivo? O quê? Como que você tá vivo, gente? Então, percebe? Então, assim, eu fiz 4 momentos em cada colégio com os pais para orientar. Ao todo foram 8 momentos, né? E não foi, nossa, um período enorme, né? Não deu nem um ano. Então você vai falar assim, mas eu entendo, Joyce, que era necessário, né? Mas e é muito o que você está colocando, assim, porque eu ouvia de pai, né? Às vezes você está dando aula para uma criançadinha, né? 6, 7, 8 anos, né? A criança pergunta para você, como é que eu acesso? Aí o pai grita, pergunta pro teu professor. Tudo é o professor. É assim, como pergunta para o seu professor, né? Você não está nem se preocupando se tem um professor ali mesmo, né, Joyce? Assim, olha o medo, né? Eu me colocando no lugar oposto, pera um pouquinho, meu filho não está conseguindo acessar o quê? Mas não tem um professor? Peraí, eu na hora ia ficar do lado dele para saber onde é que ele está clicando. Deixa que eu clico para você. O que eu orientei, Joyce, só para você ter ideia? Todas as plataformas, a gente cadastrou e-mail dos responsáveis. Nenhum e-mail de criança. Para quê? Para que o pai e a mãe recebessem essas notificações por e-mail. Olha a minha preocupação. Né? Então qualquer notificação... Não olhava. Aí a mãe falava assim para mim, mas exemplo do que eu falei hoje. Hoje com a mãe. Ela falou, mas eu não acessei. Eu falei, mãe, mas o e-mail é da senhora. Desde maio é o e-mail dela. Não é agora, foi em maio que eu cadastrei o e-mail dela. Ela recebe no e-mail dela a notificação toda semana do progresso da filha dela. Ou seja, desde maio que ela não olha. Né? Sim. E onde é que está essa mãe? Perfeita colocação, Joyce, perfeita. É o fundamental do professor, porque eu tenho essa esperança, né, que depois dessa pandemia o professor esteja mais valorizado, porque o professor nessa pandemia ele foi tudo, ele foi nutricionista, ele foi psicólogo, ele foi professor, ele foi médico, ele foi tudo. Ele só não podia ficar doente, mas ele foi tudo. Não, eu ainda ouvi, Joyce, deixa eu abrir um parênteses para vocês aqui. Vocês são adultos, vocês entenderam a questão do Covid. Eu tive uma mãe, semana passada eu não consegui dar aula, uma mãe virou para mim e falou assim, quando é que ele vai repor essa aula que ele não deu? Meu Deus. Aí eu hoje dei aula, né, para essa mãe, para essa turma. Aí a mãe falou assim, mas minha filha perdeu uma aula. Eu falei, olha, querida, ela tem que agradecer que foi uma aula e não foi um professor. Porque eu fiquei com Covid e várias pessoas faleceram por conta dessa doença. Né, mas eu não tenho problema, a gente pode fazer uma aula só para ela. Não, professor, não é isso que eu quis dizer. Eu falei, olha, eu só me preocupo porque eu não esperava pegar Covid, tá, mãe? Então, assim, ok, eu tô lidando com adultos, né? Mas vamos também colocar a mão na consciência e entender que não foi o Eduardo que pegou Covid, né? Quantas pessoas não pegaram, né? A gente está falando de uma pandemia. Não que eu esteja torcendo para alguém pegar, pelo contrário, eu não quero que ninguém pegue. Tem gente numa situação muito pior do que eu, né? Eu agradeço muito, mas assim, cadê a empatia, né? De olhar e falar assim, gente, o professor pegou Covid, tá precisando de alguma coisa? Não foi essa a preocupação. Vocês, eu não tenho que reclamar, falei com a Natália, ela tá aqui. Natália, se for mentira, por favor, eu pedi desculpa para a Natália, eu falei, avisa a turma, pode copiar o texto para a turma, não tem problema. Eu sei que vocês são adultos, mas assim, também é minha responsabilidade. Ok, eu não queria pegar Covid, mas é a mãe se colocar no lugar do outro, né? Ai, que saco, agora o que eu faço? Não é o que eu faço, minha querida, eu não esperava, eu não tava, né? Vou fazer o quê? A gente está se prevenindo, mas... Bruna, o pessoal fala como se a gente quisesse ficar doente, né? E Bruna, é um pouco do comportamento ético, né? Qual foi o meu comportamento ético? Né? Virar para a escola e para os pais e falar, olha, isso aconteceu,
né? Eu vou ver, eu vou me organizar para colocar tudo na plataforma. Fica tranquilo, eu não vou prejudicar ninguém. Fazer o seu trabalho ali, independente da situação, ainda por cima, né? Exato, mas assim, é entender este processo, né, gente? Joyce, colocação perfeita. Bruna, colocação perfeita. Eu tô adorando essa aula, acho que eu ficaria aqui umas 2 horas batendo papo com vocês. Mas a gente precisa andar, gente. Vamos para direitos autorais e de imagem? Pode ser? Faltam só 2 temas. Eu não sei vocês, mas eu tô adorando esse bate-papo de vocês hoje. Sim, Pode ser, gente? Ó, Daiane, Larissa, Natália, Silvana. Vocês que ficaram com essa... Oi, Pro, boa noite. Posso falar? Pode, por favor. Então, direitos autorais é um tema bem legal. Eu gostei bastante de falar desse tema. Então, vamos lá. Os direitos autorais, né, eles são normas estabelecidas pela legislação para proteger, né, as relações entre o autor e o que as pessoas utilizam, né? Como, por exemplo, as obras, criações artísticas, literárias ou científicas, né? Ou até mesmo textos e livros. Os direitos de imagem, eles são decorrentes ao direito da personalidade, e ele é tratado no âmbito do Código Civil. E ele diz respeito ao direito que cada indivíduo tem de controlar o uso da sua própria imagem, né? Então, assim, é necessário uma autorização da pessoa, né? E o uso não autorizado, ele pode eventualmente gerar algum tipo de indenização. Um ponto bem legal que eu não sabia, né? Eu conheço um pouco de direitos autorais, porque eu faço um trabalho com o meu marido que a gente foca bem nesses pontos, mas um ponto bem legal, tratando dentro das implicações pedagógicas, e eu não sabia, são regras que são válidas tanto para o ambiente de ensino presencial quanto para não presencial, né? Então, um conteúdo que envolve especificidades que tornam essa relação mais evidente. Então, assim, a publicação de videoaulas, isso eu não sabia, e a disponibilização de materiais didáticos na internet, né, envios dos alunos de vídeos, tudo isso envolve o direito de imagem, né? E eu li uma coisa bem legal que fala assim que o professor, isso eu não sabia, achei bem legal, ele não pode exigir que o aluno ele ligue a câmera ou fale no microfone, que a participação pode ser feita via chat. Isso envolve também um direito autoral, um direito de imagem, né, que precisa da autorização, no caso, se for menor de idade, o professor não pode exigir que o aluno ligue a câmera, precisa da autorização dos pais, que isso pode implicar um grande processo que envolve o direito de imagem. Daiane, uma situação muito importante, assim, agora eu vou dar exemplos de pandemia desses lugares que eu trabalho, né? A primeira preocupação da escola, isso foi uma das coisas que eu também me posicionei com a escola, foi que a escola garantisse com o jurídico da escola se todos os responsáveis haviam autorizado, né? Por quê? Por que essa preocupação? Porque a criança, ela liga ou desliga a câmera arbitrariamente, sem, né? Você vai trabalhar com uma criança de 6 anos, diferente de vocês, que são todos adultos, estão com a câmera desligada e conscientemente ligam ou desligam, criança não. Criança quer ligar, quer mostrar para o amigo, olha meu brinquedo, olha não sei o quê. Então, assim, esses pais autorizaram as crianças a participarem destas aulas online? Isso é sempre uma preocupação. Autorizaram gravar ou as aulas não são gravadas? Eu vou dar exemplo, as minhas aulas não são gravadas. Diferente de vocês são adultos, toda vez antes de gravar eu falo para vocês, não sei se vocês já perceberam. Turma, vou começar a gravar a partir de agora. Por quê? Porque é um papel da faculdade, vocês são adultos, né? Se vocês não concordam naquele momento, me digam, mas vocês estão com as câmeras desligadas e são adultos conscientes sobre o que está acontecendo, né? Agora, criança, a gente vai gravar um menor de idade? Eu vou publicar esse menor de idade no YouTube? O rosto dessa criança trabalhando, falando, brincando, eu posso fazer isso? Né? Então são preocupações como professor que a gente precisa ter, né? Vou publicar nas redes sociais a foto dessas crianças. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Se esses responsáveis não me autorizarem, eu não posso. Então, Daiane, isso que você está colocando
é absolutamente importante. Se os responsáveis dessas crianças, o nosso foco aqui são os menores de idade, né? Porque somos professores pedagogos, é focar nos responsáveis. Os responsáveis precisam estar conscientes e concordar com estas publicações, com estas gravações, com onde vai ser publicado, onde vai ser gravado, como isso vai ser feito, né? E tem várias escolas que optaram por não fazê-lo, né? Por quê? Exatamente para não terem problemas judiciais com colocar a imagem de uma criança na internet. Eu estou falando de colocar uma imagem de um menor de idade, né? Ah, mas não tem problema nenhum, foi uma aula. Ok, mas os pais concordaram? Aquela criança fazendo uma atividade, eu estou expondo ela na internet, eu posso? Eu não posso, né? Se os pais... Também, professor, que nem perguntaram para os pais, vou ser bem sincera com o senhor, no caso da escola da minha filha, como eu não sabia disso, eu tomei até um susto agora lendo, nem perguntaram em relação à autorização de mostrar a imagem, né? Que nem assim, no caso dos menininhos, como está muito calor, tem muitos menininhos que ligam a câmera sem camiseta. Se um pai desse, que já é virado no... Então, né? aí, exatamente assim, precisa saber, Daiane, precisa saber assim, o que muitas escolas fizeram? Atualizaram os contratos de autorização de imagem, por conta da pandemia, mandaram aí uma retificação para os pais, né? Fazendo uma adição àquele contrato inicial que existia, porque várias escolas tinham autorização de imagem, mas no formato 1, com pandemia precisou pensar no formato 2, né? Mas isso é uma preocupação, não só da escola, do professor também, né? Por exemplo, eu não posso, eu estou dando uma aula para uma criançadinha lá, 10 anos de idade, e eu não gravo essa aula, né? Eu não gravo e não coloco na internet. Por quê? Porque eu me preocupo, né? Teve uma mãe que falou mas e se meu filho não pode assistir? Bem, se ele não pode assistir, ele vai me perguntar na próxima aula. Porque eu não quero que seu filho fique mais 50 minutos assistindo uma aula que ele não participe, porque ele tem 10 anos de idade, eu quero que ele participe, é um outro formato. Eu não estou falando de adulto, gente, eu estou falando de uma criança de 10 anos de idade, de 5 anos de idade, 6 anos de idade. Pensa ficar sentado 4, 5, 6, 8 horas na frente do computador olhando um vídeo. Para que isso? Né? São outras questões de internet que me preocupam enquanto professor e alguém da área de tecnologia. Eu quero essa criança brincando, né? Abrir a câmera também. Sim. Isso, né? Que eu li aqui, não pode, né? Exatamente. Mas a criançadinha, Daiane, ainda assim, eles abrem, como eu disse, arbitrariamente. Vai lá e abre, né? Eles até gostam. Olha o fulano, olha o ciclano. Isso, eles amam, né? Aí eles colocam efeito no Google Meet, colocam um fundo de bolha, um fundo não sei do que. Ok, eles gostam, né? Mas a minha preocupação é a seguinte... eles gostam, bacana. Aí eu, como professor, que sou adulto da relação, gravo isso, coloco no YouTube esse menino que está sem camiseta, vai parar na mão de um pedófilo. Quem foi o professor que publicou? O Eduardo. Pronto. Percebe o problema? Então, assim... Aí o Eduardo tá lascado. Exato. Aí o Eduardo já era. Então, essas preocupações, turma, a gente precisa ter. Né? Isso são coisas... Fala, Joyce. Eu queria tirar uma dúvida, porque eu fiquei preocupada agora. Não, mas são coisas... Joyce, são coisas pra gente pensar mesmo, viu? As minhas crianças, elas têm de 4 a 5 anos. São 2 turmas de educação infantil. Tá. As aulas são feitas pelo Zoom. Tá. Né? Eles ficam ali 40 minutos, no máximo, quando... Porque tem o limite de 40, às vezes tem que voltar, mas assim... estourando 1 hora por dia, cada turma. Perfeito. E essas aulas, elas são gravadas. As aulas são gravadas e enviadas os links, todas as aulas, pelo WhatsApp, que é o grupo de pais. Porque lá eles não fizeram a plataforma, os pais optaram... Onde que é publicado, Joyce? Onde que é publicado? Então, os links são enviados nos grupos do WhatsApp. Tá, mas esse link está postado aonde? Tá postado aonde? No YouTube? Vimeo? Não, tem aqui, eu tenho as aulas gravadas e postado no WhatsApp do grupo dos pais, só. Mas você não sabe me dizer onde esse vídeo foi publicado? É isso que é a minha pergunta. Por exemplo, eu posso te dar um link agora de um vídeo, mas este vídeo está gravado onde? Entendeu a minha pergunta? Sim, é no meu Drive, no caso, no meu OneDrive. Eu envio o link da aula para os pais poderem assistir, para quem faltou. Então, ok. Só no grupo do WhatsApp dos pais. Quando vai ser publicado no Facebook da escola,
Por exemplo, no Dia das Crianças foi feito um vídeo de homenagem, né, para eles, com fotos deles. Aí nós pedimos autorização para cada pai, alguns optaram por não enviar a foto da criança. Então, assim, eles autorizaram, mas não mediante contrato. O contrato que eles têm lá na escola é aquele contrato de matrícula, que normalmente nós pedimos mesmo para tirar foto das atividades. Joyce, o que eu te orientaria é consultar o jurídico da escola e verificar se este contrato, que foi assinado antes da pandemia, ele ainda é válido para os moldes pandemia. Entende o que eu quero dizer? Porque, assim, esse contrato não foi pensado lá em janeiro, por exemplo. Olha, vamos ter uma pandemia em março, tá bom? Ninguém pensou nisso, ok? Então, em janeiro, a escola era uma. Em março, abril, ela era outra. Então, o que eu conheço de outras escolas, eu tenho até um amigo, ex-aluno meu, hoje eu posso dizer que ele é um amigo, eu posso até ver o contato dele para ele dá apoio jurídico em relação a isso. Ele veio até no início desse semestre, numa das aulas inaugurais, foi ele que falou, que é o Luiz. Eu posso até ver um dia, é que o nosso ano está acabando, mas no momento que ele consiga, eu posso ver para ele tirar a dúvida de vocês. Mas assim, o que eu entendo, Joyce, que a escola precisa consultar o jurídico dela, tá? E verificar se o que os pais assinaram ainda é válido para os moldes pandemia, porque eu sei que várias escolas não era válido. Tiveram que fazer retificações, exato, pedindo que os pais assinassem e permitissem isso. Porque assim, Joyce, você é mãe, tá? Então vamos pensar, teu filho tá lá, colocaram ele no YouTube, né? Foi publicado no WhatsApp para todo mundo. Eu posso? Isso está discriminando. Mas exibição. Não, tudo bem, Joyce, eu entendi isso, né? Mas assim, a minha pergunta a Joyce faz isso, que a gente precisa verificar. E você, enquanto funcionária da escola, numa dúvida mesmo com coordenação, olha, eu estou na faculdade, a gente discutiu sobre isso, eu pesquisei sobre direitos autorais. Fiquei na dúvida se a gente está segurado em relação a isso, porque eu não quero que a escola se prejudique. E joga pro lado da escola que você está... Eu quero ter surpresa, pelo amor de Deus. Não, Joyce, o processo maior aí que nos preocupa é óbvio que se a escola não tem autorização, vai de cima para baixo. Eu sempre brinco assim. Começa sempre da instância maior, que é a escola. Né? Professor, me tira uma dúvida. Fale, pode falar. Durante a pandemia, eu tô na secretaria da escola. Tá. E aí a gente tá fazendo matrícula já pro ano que vem. E mostrar o portfólio da criança. E aí, das crianças que os pais não autorizaram, não vai ter foto, porque o pai não autorizou, você não tirou. E aí ele vem te cobrar o que você fez, se o pai não autorizou. Você vira para esse pai e fala, olha, pai, o senhor não autorizou. Tá vendo aqui esse documento, pai? É uma segurança da escola, né? O senhor não permitiu que a gente fizesse essa divulgação. Quando nós lhe perguntamos. E Nayara, honestamente, prefiro 1000 vezes responder isso para um pai do que ter um processo nas minhas costas de um menor de idade em que eu estou divulgando material infantil. Percebe? Sim. Eu não tenho o menor de para um pai, e eu já respondi, né? Já falei para pai e mãe, olha, mãe, desculpa, mas a senhora não permitiu. Né? Agora, Nayara, também precisa ver, na hora que é dito, porque eu não conheço, você pode me dizer melhor, na hora que é dito para estes pais, né, sobre a autorização de imagem, como que é dito? É só uma pergunta simples ou tem todo um contrato? Porque assim, é muito importante... Não, tem o contrato, tem a ficha que você colocar que sim, ele faz... Nayara, de cara eu já vou te dizer, quando a gente fala de autorização de imagem, a gente está falando de um contrato que tem cláusulas que especificam muito bem onde e como essas imagens vão ser usadas. Então, de cara, o jurídico da escola precisa se envolver nesse momento. Precisa olhar para esta cláusula e dar a opinião jurídica se esse material ele é seguro para a escola e para os responsáveis. Deu para entender? Senão a escola vai começar a ter processo e ela pode perder. E, gente, vou dizer a vocês, processo pode dar desde de valores monumentais até prisão de um dirigente de escola, dependendo do caso. Então é muito complicado, esse tipo de discussão, porque a gente envolve menor de idade. Uma coisa são vocês, adultos, maiores de idade, se eu perguntar para vocês, turma, posso gravar?
e está dito aqui que vocês permitiram. Ok. Agora a outra são os menores de idade. Quem responde por eles são os pais. E eles só vão responder pelos menores, né, com um documento oficial. Senão, que garantia você tem de que aquela criança de 6 anos eu posso ou não posso publicar? Gente, é uma discussão muito delicada, mas que envolve uma área que não é a nossa, né, que é a área do direito, né, que é a área jurídica. Então, o que eu sempre vou dizer, consulta o advogado da escola, consulta a área jurídica da escola. É importantíssimo que o conhecedor desta área se manifeste, né, que fale se realmente isso está seguro para os dois lados. Porque senão acaba respondendo por uma coisa que a gente tem nada a ver com isso e que foi na maior das boas intenções. Mas isso é importante a gente se preocupar, né? Porque assim, a gente pode não ter uma preocupação no sentido ruim, né? Mas assim, a gente sabe que na internet tem pedófilo, a gente sabe que tem criminoso, a gente sabe que tem N pessoas, né? Então, nossa, professora, a Daiane falou assim, pode aparecer um menininho sem camiseta no calor. E hoje 3 alunos estavam sem camiseta. Percebe, gente? Mas Joyce, já estou mandando mensagem para minha coordenação. Mas, Joyce, é assim, pode assustar agora, mas é importante assim. Pode ser que a escola esteja segura, viu, Joyce? Eu não sei. Segura no pode ser que eu que não esteja sabendo também. Pronto, mas é importante, Joyce, que você, enquanto funcionária, alerte também a escola e fale, olha, coordenadora, só para eu saber, tá tudo em ordem, porque me preocupou, eu tive uma aula disso na escola, na faculdade, me preocupa se a escola, né, é importante, e coloca que você tá do lado da escola, se você pode ajudar de alguma maneira, mas assim, até para que vocês se sintam seguros em relação a isso. Às vezes está tudo certo, às vezes o documento está tudo em ordem, maravilha, a vida que segue. Às vezes não, né, e eu já vi escola que não, né. E assim, terminar assim, eu achei assim tão importante, agora, não falando só como professora, mas como mãe, né? Como o senhor falou, tem tantos pedófilos por aí, milhões, a gente sabe como o mundo está. Eu, por exemplo, a minha filha, ela tem aula de educação física. Quando ela tem, o professor praticamente exige que ligue a câmera para ele ver as crianças fazendo os exercícios. Eu não gosto e a minha filha não liga. Ela não liga a câmera e eu falo para o professor, eu não acho apropriado uma mocinha, minha filha já tem 10 anos, ficar em frente a uma câmera se esticando, levantando a perna, abaixando, entendeu? Percebe, Daiane, assim, você é adulta, percebe? Liga e ponto final. Daiane, percebe? Você é adulta da relação, você é a mãe e você precisa se posicionar com uma certa preocupação até para saber onde é que esse vídeo vai parar. Né? Sim, então de novo, é a escola antes e a escola pós-pandemia, né? É a escola né? Porque é um ponto muito legal que a Joyce falou, que infelizmente é verdade, os pais estão muito ausentes, infelizmente é uma época que está todo mundo perdendo emprego, a gente tem que segurar o nosso, não estou justificando, é a realidade, né? Os pais estão muito ausentes e não acabam vendo o que os filhos estão fazendo na frente da câmera. Né? A minha filha, uns dias atrás, falou, nossa, mamãe, o Murilo tá sem camiseta, como se fosse o fim do mundo, ela nunca viu. Né? Mãe, ele tá sem camiseta. Eu falei, ai, filha, tá calor. Porque na verdade, né, Daiane, assim, na escola ele estaria de camiseta, por que que né? Ok, faz toda uma lógica, né? Ah, mas ele tá na casa dele, mas ele tá tendo aula. Então, na cabeça dela, ele não poderia estar sem camiseta porque ele está tendo aula. Sim. Se esta imagem vai parar na mão... Não que eu esteja desejando isso, gente, mas nós somos os adultos, né? Sim, perfeita colocação. Gente, eu tô adorando esses nossos bate-papos. A gente precisa terminar com o último assunto, senão a gente não sai daqui hoje. Tô adorando esse bate-papo de hoje, sabia? Vou comentar uma coisa que eu achei interessante. Pode falar, Natália. Esse direito de uso de imagem, né, ele protege também o conteúdo intelectual do professor. Então, a instituição, seja a faculdade ou a escola, não pode publicar os vídeos ou as aulas que são gravadas dos professores, porque isso seria apropriação de propriedade intelectual. Perfeito, exatamente. Natália, no exemplo Campos Sales, nós tivemos uma reunião no início do semestre, onde os professores concordaram com as publicações próprias. Então, individualmente,
cada um se responsabiliza pela tua publicação. Então, quem publica o meu vídeo sou eu mesmo. Deu para entender? Então, foi um posicionamento do jurídico com a Campos Sales, do jurídico da Campos Sales com os professores, para a gente se garantir em relação a isso. Né? Não é a Campos Sales que faz a publicação, é o Eduardo nos meus canais e eu libero aquilo que eu quero liberar ou não. Entendeu? Então, se a faculdade, porventura, publicasse um vídeo em algum meio social, tipo Facebook, já estaria errado. Mas a gente tem uma autorização, nós assinamos uma autorização, Natália. Estou dando exemplo da Campos Sales, tá? Eu não sei de outras instituições, eu estou dando exemplo da Campos Sales, a gente tem uma autorização, mas todo vídeo que vai ser publicado, a gente é comunicado antes, mesmo a gente tendo autorizado. Entendeu? Entendi. Então, sim, você está numa posição perfeita. Tinha mais alguém que queria falar também, acho que era a Silvana. Professor, eu ia falar justamente isso, que aí as escolas fazem essas cláusulas severas, né? Deixando o professor, assim, ele vulnerável, né? E acaba, assim, sendo divulgada a imagem dele como uma forma comercial, né? Para divulgar a escola. E o professor, ele fica ali meio, né, à mercê disso, porque é o que todo mundo, né, falou, ele precisa do trabalho, ele, né, acaba, entre aspas, aceitando, mas não é o objetivo dele. O objetivo dele é lecionar, né? E Silvana, de novo, né, numa dúvida, a gente precisa consultar o jurídico, né? Precisaria olhar como está o contrato, olhar o que foi visto, olhar o que foi feito, né? É muito importante que um advogado, nesse momento, faça essa análise, né? Porque a gente não é da área, nós somos pedagogos, né? A gente tem que ter essa preocupação, porque isso perspassa pelo nosso trabalho, a gente está lidando com menor de idade, mas também é óbvio que não é da nossa área, a não ser que a gente tenha advogados aqui, eu não sou advogado, mas é importante que um advogado faça essa análise sim, tá? Gente, estou gostando muito desse nosso bate-papo. Porque de princípio, quando se fala de direito autoral e imagem, eu logo pensei na criança, né, nos pais assinarem, ter uma responsabilidade para não acontecer nada. E aí, vendo, né, o link que o senhor colocou lá, quando, né, comecei a ler sobre essa questão com o professor, né, é meio que a gente, eu não tinha pensado nessa hipótese, né, que a escola acaba usando, né, a imagem do professor para divulgar a sua escola. Turma, vamos falar de cyberbullying, então? Débora, Maria Aparecida, Nayara e Leandro, para a gente terminar e a gente fecha. Vamos lá. Quem quer falar? Maria Aparecida, pelo que eu pude notar aqui no texto, o cyberbullying, ele trata-se de uma violência virtual, onde as pessoas podem ser ofendidas por qualquer assunto, assim, seja ofensa, preconceitos, e ela pode gerar, assim, um dano, assim, à pessoa física, tanto psicologicamente. Ele menciona lá, parece que era do fato dos professores, às vezes, assim, estarem, assim, monitorando o que o aluno vê, né, em alguns sites. Isso pode acarretar, pode agregar, né, para a criança sobre isso. Está incentivando até, talvez, algum tipo de violência virtual. E é isso. Lembra que é muito importante, quando a gente fala de cyberbullying, entender o bullying, né? Entender essa pressão e essa ofensa generalizada e repetidas vezes que alguém sofre, né? E quando eu falo de cyberbullying, eu estou falando que essa ofensa, ela deixa de ser do mundo físico e vai passando para o mundo virtual, via rede social, via publicação de alguma imagem, né? Repetidas vezes, inúmeras vezes, partindo de um grupo de pessoas para com uma outra, né? E de novo, a gente falou disso lá no começo em redes sociais, utilização segura de internet. Uma maneira muito bacana de acabar com isso numa escola é trazer isso para discussão com todo mundo, né? Trazer isso para discutir com toda a criançadinha mesmo, né? Qual a sua opinião sobre, por que isso está acontecendo, né? O que está acontecendo, né? Por que fulano falou isso, o que aconteceu, por que e trazer essa discussão abertamente para discussão com a criançada, né? Numa roda de conversa mesmo, né? Como um contrato que a gente falou aí, com, né, o combinado, né? Isso é muito importante de ser tratado,
Tanto é que ela, esse tipo de violência, assim, feita pela internet, parece até que ela acarreta, assim, problemas maiores, né? Sim, sim. É muito difícil, viu, Maria, assim, a discussão do cyberbullying, porque acaba sendo uma violência que gera pessoas que se matam, geram pessoas depressivas, pessoas que precisam deletar tudo que tem na internet, né? Dependendo do tipo de cyberbullying, ele é crime, né? E crime que eu falo, crime com prisão inafiançável. Então depende muito, assim, de como... Eu vou depois contar uma história pessoal minha, mas deixa eu responder o Leandro. Leandro, quando você fala dos haters, eu não sei se todo mundo sabe o que são os haters, mas os haters são as pessoas que ofendem outras na internet, né? Um hater sozinho, ele não tem força, gente. Por que o hater é um problema? Porque ele sempre ganha um apoiador, né? E ele repete isso, então ele faz um cyberbullying na internet, né? Então você pega aí, de repente, um artista que fez uma publicação um pouquinho mais gordo, ou uma publicação, ou ofensas sobre a questão racial, ou ofensas sobre a religião, ou sobre a questão homossexual, e aí o tonto do hater vai lá e ofende, xinga, às vezes com uma conta falsa, né? E outras pessoas vão lá e sentem que podem falar junto e vão lá e ofendem também. E isso é o cyberbullying, né? A pessoa começa a ser ofendida por uma postagem, por uma publicação, né? Mas aí, trazendo um pouquinho para o mundo da escola, a gente vai trabalhar com rede social, a gente vai trabalhar com canais de vídeo, a gente vai trabalhar... Ok, então aquilo que a gente vai trabalhar enquanto professor, eu também preciso me preocupar com esse cyberbullying, com estas ofensas que podem ou não acontecer na internet, né? E acontecer partindo dos nossos próprios alunos ou de alguém de fora, né? Pode falar, Débora, desculpa. Vai lá, Débora. Imagina, Pro. É que nem o senhor estava falando, né? Dependendo da gravidade, né? A gente sabe que ele é um crime, né? Tem uma punição para isso, né? Até de injúria racial, enfim, né? E essa prática do cyberbullying, ela é uma prática que gera intimidações e perseguições no ambiente virtual, né? Perfeito. Eu acho que acontece essa prática mais entre adolescentes, né? Porque os adolescentes, eles estão sempre expondo nas redes sociais fotografias, às vezes para ofender, né? Aí tem aquela questão da montagem que gera um constrangimento. Os tais memes. E esses agressores, eles acabam não se... tendo um perfil falso, né? Um perfil fake, para que ele não tenha que encarar essas vítimas, né? E, por fim, essas vítimas, elas acabam se isolando, né? E geram esses sérios problemas, né? Que você tinha falado, né? De depressão, transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, né? E eu acho que a escola, ela pode e deve, sim, né? Trabalhar com isso, porque eu acho que isso na vida da criança, ela gera uma baixa autoestima, né? Isso acarreta na vida adulta, né, a forma de relacionar, né, com as outras pessoas, depois para se colocar no mercado de trabalho, né? E, Débora, se a gente vai tratando com as crianças desde pequenininho, né, ele vai se tornando um adolescente, um pré-adolescente, um adulto muito mais consciente desse problema, né? Tem que se trabalhar isso. Não, é fato que você, com os pequenininhos, precisa trabalhar. Um exemplo que eu sempre dou, que eu acho que é legal vocês usarem, né? Principalmente com os pré-adolescentes e adolescentes, é assim: você falou de foto, você falou de coisas que os adolescentes publicam. Eu faço a seguinte pergunta sempre, quando eu discuto cyberbullying com a criançada. Isso que você fez, você faria no meio da praça de alimentação do shopping? Aí eles olham assim pra mim: como assim? Essa foto aí que vocês estão falando, do fulano, a fulana de calcinha ou fulano de cueca, você iria desse jeito no shopping, na praça de alimentação? Aí a resposta é sempre não. Então, se você não iria, tem alguma coisa errada. Porque a internet, ela é igual uma praça de alimentação de shopping, tá todo mundo te olhando. A diferença é que você não tá vendo quem tá te olhando. Essa é a questão, né? Então, se a gente compara que a internet, ele é um espaço público como um shopping, ou ele é um espaço público como um Parque Vila Lobos, ou como um Parque Ibirapuera, ou como uma praça, você faria isso nesses lugares também? Não, não faria. Então tem alguma coisa errada. Então você também não deve fazer na internet.
Porque na internet se torna um espaço público, né? E isso, quando você fala para um pré-adolescente ou para um adolescente, Débora, ele se choca, né? Porque ele fica assim, ah, mas está todo mundo vendo? Lógico que está todo mundo vendo. Facebook não é fechado, Instagram não é fechado. Quantas meninas ou quantos meninos não publicam fotos de lingerie, de cueca, né, de sunga e tá tudo bem, né? E você é menor de idade e tá tudo certo? Você iria desse jeito no shopping? Ah, eu não iria. Eu falei, então pera um pouquinho, alguma coisa está errada, né? E esta tomada de consciência é muito importante, viu, turma? Porque quando você compara, né, uma praça com a internet, ela também é uma praça. Ela é uma praça pública, todo mundo está vendo. A tua foto pode estar circulando por aí em qualquer site, em qualquer lugar, né? Você publicou, você mandou, e aí a gente vai entrar nas discussões de nudes, a gente vai entrar em outras discussões aí que nada mais é do que a mesma coisa, né? Ah, você manda uma foto, um nude. Ah, eu mando. Ah, que legal. Então você pode sair pelado andando no shopping, não pode? Não, tá doido? Não é porque tá doido. É a mesma coisa. Percebe? Nesses casos extremos, né, as vítimas, né, desse cyberbullying, tudo que tem sua foto exposta, né, na rede social, tudo, ela chega muitas vezes até a cometer um suicídio, né, porque aí não tem como deletar e todo mundo já está comentando e gera aquele desespero, né. Uhum. Então é uma situação bem complicada. Eu queria compartilhar uma questão, uma situação que aconteceu, né, agora até mesmo da pandemia. Né, meu filho estudando em casa, tudo, aí eu recebi um e-mail, né, da coordenação, que é o colégio onde eu trabalho, que eles iriam alterar a senha dos alunos, né, e aí depois, como eu trabalho lá, eu procurei saber o que aconteceu. E aí o que acontece? Para acessar o portal do aluno, seria o RM do aluno e a data de nascimento. Eu acho que alguém teve acesso ao RM, ao login de uma aluna da sala dele, e entraram durante a aula, e assim, sabe, deixaram várias palavras assim, sabe, de alto calão, calúnias contra a professora, mas humilharam essa professora, colocaram tanta coisa, e eu até lembrei agora como exemplo de cyberbullying, né, que está dentro do ambiente virtual. Aí tiveram que alterar a senha de todos os alunos por conta disso. Débora, só para dar uma informação para vocês, tá, gente? Existe no nosso país Delegacia de Crimes Virtuais, existe uma legislação para isso. Neste exemplo, Débora, a escola tem como ir atrás, né? Existem advogados que ajudam isso. A gente faz um levantamento do que a gente chama de IP, que é o número da máquina, e você consegue rastrear. Eu tive um caso, Débora, faz uns 8 anos atrás, de um ex-aluno que também me ofendeu. Na época, ele me ofendeu por ele me desejar sexualmente, era um adolescente, eu não sabia disso na época, não sabia inclusive nem que era aluno, começou a me ofender nas redes sociais, tanto que as minhas redes sociais elas são fechadas hoje, mas eu fui atrás, né, até que eu descobri quem era a pessoa, eu tive que abrir um processo contra os responsáveis dele, né, porque para que o menino parasse. O menino tinha 12 anos de idade, e ele me ofendia na internet porque eu havia negado, e eu não lembro disso, eu havia negado qualquer situação sexual com ele. É isso que ele alegou para a mãe dele. Ah, mas eu queria namorar o professor, ele não quis. Foi a resposta do menino. E eu disse aos pais, eu falei, olha, me desculpa, mas um menino de 12 anos, eu nunca vou ter esse olhar para ele, né, independente da minha condição sexual. Se eu sou ou não sou hétero ou homossexual, isso aqui não está em discussão. O que está em discussão é que ele é o meu aluno e eu não vou permitir isso. A mãe se retratou, né? A mãe falou um monte de coisa, mas eu provei para a mãe que a gente consegue descobrir, né? E a escola, inclusive, pediu na época, a gente não divulgou nome nem nada, mas para que eu falasse e contasse um pouco sobre esta experiência, no sentido de que a gente consegue hoje encontrar quem faz isso. Então, Débora, pessoa que na internet, ela não está segura de que aquilo não vai ser encontrado, né? Se você abrir um processo, se a escola abrir um processo, se um pai de um aluno ou mãe de um aluno abrir um processo e for atrás, pelo IP, você consegue rastrear. Existem formas hoje tecnológicas de rastrear, chegar no endereço, descobrir quem publicou. Então isso é muito importante a gente também saber e deixar claro para os alunos, né? Como uma forma de prevenção, de falar assim, então, tá vendo isso que você publicou? A gente consegue rastrear. Né, todas essas operadoras, elas são obrigadas a passar
para a justiça o número do computador da onde veio a informação. Né? Esse caso foi pro jurídico, né? Que a gente, como funcionário, não teve mais acesso, mas tem advogados, tudo que conduziram a situação. E é importante, Débora. Sim, mas é importante tratar isso principalmente com pré-adolescente e adolescente, que acha que atrás do computador ele é o dono do mundo e ninguém tá vendo nada. Entendeu? Sim. Mas assim, isso é fundamental tratar. É o IP computador é único, Natália? É assim, o IP, só para vocês entenderem, né, que é o número do computador, ele, na maioria das vezes, ele é um IP aleatório. Então, ele é um IP que muda frequentemente. Mas o modem, o equipamento ao qual o seu computador está ligado, ele precisa ser um IP fixo para que a sua operadora que te dá a internet localize a sua internet sempre. Então, através do número de IP do modem, qualquer computador é localizado. Então, por exemplo, eu uso a Vivo na minha casa. Mandei uma informação lá, ofendi a Débora, por exemplo. A Débora recebe essa ofensa pelo Facebook. Então, a Débora pede para o Facebook, via judicial, que o dono, a pessoa que fez aquela publicação, seja localizada. O juiz vai averiguar, vai ver se é compatível ou não é estralando o dedo. Mas, enfim, determinou-se que aquilo é um crime, o juiz determina, o Facebook passa o pedido para as operadoras de telecomunicações todas, e todas repassam. É meu, é da Vivo, é da Claro. É da Vivo. Aí a Vivo se pronuncia, este código de IP veio do Eduardo, do endereço tal, no horário tal, no dia tal, no momento tal. E aí o Eduardo é chamado pela polícia, pelo juiz, para depor e falar, por que você fez isso? Não foi o Eduardo, foi o filho do Eduardo. Ok, então é o filho do Eduardo que vai responder. Se não for menor de idade, é o Eduardo que responde. Então é possível através do código do IP deste modem a qual você contratou, né? Porque a internet você paga por ela e tem um nome, está no endereço de alguém. Então este alguém vai responder por isso, tá? Então é possível localizar. É assustador, Natália, mas esse é o caminho, né? E neste exemplo que eu dei a vocês, a gente chegou à mãe do menino, que é a que contratava na época a NET. Então, a mãe se assustou. O que está acontecendo? Eu falei, então, mãe, é isso aqui que está acontecendo. Aí o meu advogado, na época, falou tudo para a mãe do que aconteceu. Enfim, e aí foi um processo judicial. Eu parei o processo no sentido de, no momento em que chegaram aos pais, óbvio que eu não mandei prender um menino de 12 anos de idade, mas eu quis mostrar naquela situação de que o menino precisa ser punido, gente. De que eu não sabia, inclusive, nem que era um menino de 12 anos de idade, só para vocês entenderem. Eu fui atrás do processo. Quando eu descubro que é um aluno meu, na época, 12 anos, fazendo esse tipo de coisa, assim, você fala, meu Deus, né? E eu trabalho com isso, eu sou sempre da área tecnológica, e na hora a mãe me pediu 1000 desculpas, ela não tinha condições. Eu falei, olha, mãe, mas a senhora começa a verificar o que ele tem acesso ou não. Aí na época, eu lembro que o delegado foi muito bacana, ele deu um mega susto no menino. Ele falou, olha, Eduardo, eu tô te entendendo a tua posição, ele é menor de idade, mas eu vou assustar ele, tudo bem? Eu falei, ótimo, o senhor faça como achar melhor, mas eu vou parar o processo aqui. Porque é um menino de 12 anos também, né? Mas foi bom susto, né? Para ele entender que o Eduardo descobriu quem era. Ele não fica no anonimato, turma, isso é importante saber. Né? Então é importante as pessoas terem clareza de que elas não vão ficar no anonimato só porque estão atrás de uma tela de computador, tá? Professor, pelo que o senhor colocou no site, que eu dei uma olhada, que fala sobre a parte da escola, que era interessante os professores terem os alunos como amigo nas redes sociais. Que aí por lá você via se acontecia alguma coisa, se tinha algum tipo de bullying. Só que assim, geralmente quem passa por bullying não fala, guarda tudo pra si. E eu acharia interessante também se durante a pandemia tivesse algum psicopedagogo da escola que participasse das aulas das crianças, tanto de criança quanto de adolescente, que separasse um dia da semana, quem precisar de auxílio, porque a Campus Sales enviou se não me engano, no início da pandemia, a Campus Sales abriu um canal que quem se sentisse solitário, sim, quem quisesse conversar, que entrasse nesse canal e conversasse. Eu acho que era com alguma psicóloga. Exatamente. E seria interessante se tanto em escola pública como escola particular tivesse esse auxílio também.
Nayara, esse seria o melhor dos mundos, né? Esse seria uma utopia muito bacana, né? O problema é que muitas escolas não se preocupam ou não têm condições, né? Aí a gente também está falando de escola pública, que é outro cenário, né? Tem criança que ficou o ano todo sem estudar nada, né? Quem faz o acompanhamento de criança com deficiência não pode fazer, tipo, essas reuniões? Depende da formação. Eu não sei o nome certo. Nayara, depende muito da formação, né? Porque assim, quando a gente fala de questão de cyberbullying, você está diretamente vinculado com as questões psicológicas. O ideal é que fosse um psicopedagogo, um psicólogo, uma pessoa especializada na área para poder discutir, não só um pedagogo, viu, Nayara? Porque assim, você vai afetar questões diretamente psicológicas. Você vai falar de depressão, você vai falar de síndrome do pânico, você vai falar de várias questões que o bullying afeta e o cyberbullying também, né? Nayara, vou falar de novo do meu exemplo. Antes de saber quem era o menino, né, eu fiquei muito mal. E eu tive que fazer acompanhamento psicológico, porque eu falei, meu Deus do céu, eu dou minha aula, tô sendo ofendido, né, nas redes sociais, eu tive que bloquear minhas redes sociais, e eu não imaginava que era um menino de 12 anos que era meu aluno. Percebe? Então eu, enquanto professor, também passei por uma situação psicológica, isso faz uns 8 anos. Você imagina uma criança de 10 anos sendo ofendida, né? Uma menina de 12 anos com fotos publicadas, como é que fica a cabeça dessa criança? Né? Então são coisas assim, é o mundo ideal, eu concordo que deveria ter, mas a gente não tem. Né? Então, infelizmente, né? Compete a gente a abrir os olhos e ter uma discussão como essa que eu achei maravilhosa, que a gente se estendeu para burro, mas que eu amei. Professor, faz a prova sobre isso, todo mundo tira 10. Vai ter pergunta sobre isso também, Nayara, não tenha dúvida. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu gostei bastante também. Eu vou deixar... Gente, quero muito agradecer. A gente estendeu demais a nossa aula, mas eu gostei muito. Eu também achei, Joyce. Eu vou deixar gravado isso aqui para vocês, vou publicar lá na plataforma, tá? E quero agradecer, quero encerrar nossa aula. Falta aí 20 minutinhos para as 10, mas estou muito contente com o bate-papo de vocês de hoje, de verdade. Gostei muito. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, eu quero muito agradecer, isso sim. Não, Bruno, nós queremos deixar o senhor descansar. Não, mas valeu. O feito é legal, mas tudo tem um limite, né? Joyce, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço por tudo o esclarecimento. Imagina. Desculpa a ausência, mas eu estou aí numa loucura muito ansiosa pelas férias, então eu acabo não conseguindo participar como eu gostaria das aulas. E quando eu consigo, eu fico assim, até o final, participando, porque conhecimento é sempre bom, né? Gente, ó, os links estão lá, tá? Na semana que vem, lembrem que eu vou entrar na aula só para tirar dúvida, tá? É esse formato que eu expliquei da prova no começo, tá? A gente segue desse jeito. E eu vejo vocês na semana que vem, tá bom? Obrigadão pela aula, adorei. Obrigado, professor. Boa noite. Beijo, gente. Bom descanso. Melhoras. Obrigado igualmente.